Olá, boa noite. No ar o PUC TV Esportes. Hoje é domingo, 1º de setembro de 2014. Terminou agora há pouco no Serra Dourada. O Goiás venceu o Atlético Paranaense por 3-1. Na sexta-feira, o Atlético perdeu para o Santa Cruz por 2-0. E o Vila só jogou na terça passada, perdeu para a Portuguesa por 2-1 aqui no estádio Serra Dourada. Tem muita coisa para a gente comentar e debater hoje. O nosso WhatsApp é fácil. Anote aí, mande sua mensagem. 6285991000. 6285991000. Comigo aqui no estúdio, o André Isaac e o Jean Damas. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Wendel. Uma noite abençoada para você de casa. Bem-vindo novamente, André. O povo já estava com saudade de você. Agora, falando de futebol, uma boa vitória do Goiás, sem dúvida alguma. Um primeiro tempo muito bom, segundo tempo sofrível. Eric, como dissemos na sexta-feira, não poderia ficar de fora. Hoje é o melhor atacante do Goiás, com direito a hat-trick. Vai ter música no Fantástico. E aí talvez ele peça aquela música do Falcão, I'm not dog no. Eu não sou cachorro não. Tudo bem, André? Tudo bem, Pasqueto? Boa noite. Descansado. É isso aí. Boa noite, Pasqueto. Jean, um abraço para você ligado no PUC TV Esportes. Importante, futebol goiano, vitória do Goiás no Campeonato Brasileiro. Já fazia tempo que o time não vencia. E olha só, quantos jogadores da casa participaram do jogo de hoje? Muitos. Se as pessoas pediam que o Goiás aproveitasse a prata da casa, o Goiás está fazendo isso. E está fazendo um campeonato até razoável. Dá para melhorar? Dá. E vai ter muito tempo para isso. Um segundo turno inteiro pela frente. Pois é, o Campeonato Brasileiro Série A, encerrando o seu primeiro turno, ele falta ainda uma rodada para que seja encerrado e o último jogo do Goiás será no próximo sábado, 9 da noite, contra a Chapecoense. Mas nós já temos aqui os gols da vitória do Goiás, hein? Vamos lá então com os gols. 3 gols do Eric, o gol do Atlético Paranaense foi do Cléo. Aí o primeiro gol do Goiás, no primeiro tempo, bola fraquinha lá no canto, 1-0 gol do Eric. Aquele deixa que eu deixo, né? O zagueiro falou deixa. Não, deixa que eu deixo. Aos 28 do primeiro tempo. Aí aos 42, Eric de novo, com categoria, 2-0. Parece que a bola tocou no... Deu um toquinho, né, na perna do zagueirão. Aí o Atlético Paranaense diminuiu. E nesse momento do jogo, botava uma pressão enorme no Goiás. Gol do Cléo, centroavante. Jogada boa pela direita. Que corte que o lateral tomou lá, feio. Olha lá. 2-1. E aí aos 42, aos 38, desculpe. Olha lá o Eric. Se enrolou com o zagueiro, mas estava lá, né? Pra botar a bola pra dentro do gol. E a bola pegou nele por último, é bom que se diga. Não foi gol contra, 3-1, grande vitória do Goiás, que volta a vencer após 6 rodadas. Não para por aí, daqui a pouquinho na sequência do programa falaremos muito dessa vitória do Goiás, com os melhores momentos do jogo, a repercussão de vestiário e os comentários do André Isaac e do Jean Damas. Daqui a 2 minutos a gente volta para passar a limpo o Brasileiro Série B. Os times aqui de Goiânia não estão bem não. De volta com o PUC TV Esportes. Um abraço para toda a galera nos acompanhando. Repito, o Goiás ganhou agora há pouco 3-1 sobre o Atlético Paranaense no estádio Serra Dourada. 3 gols do atacante Eric. Daqui a pouquinho os melhores momentos. Mas agora vamos começar falando de Série B. As imagens da derrota do Atlético para o Santa Cruz, por favor. 2-0, o jogo foi sexta-noite. Lá no Arruda, em Recife, logo aos 7 minutos, André e Jean, gol do Wesley. Ex-Vila Nova, 1-0 Santa. Os volantes não acompanharam, não acompanharam. Zaga fechou, os volantes não Essa bola ali dava pra pegar ou não? Dá uma olhadinha. Dava não. Tinha um rapaz na frente dele, né? Tava encoberto, não tinha jeito. Então vamos lá, aí o Roberto saiu mal, e por pouco o Santa Cruz não marca o segundo gol. Saiu de cabeça, né? Tava dentro da área, podia sair com a mão. Entender. O Atlético deu uma melhoradinha ainda no primeiro tempo, fez esse gol, mas o árbitro já havia marcado o impedimento do Iago. Estava, né? Estava, bem marcado, bem anulado. Iago que foi titular no lugar do Josimar. Esse gol foi do André Luiz de cabeça. Santa Cruz apertou de novo.
Olha lá o Santa. Bola na área. O chute. E o Roberto fez a defesa. Aí o Renatinho arriscou de longe, o lateral esquerdo do Santa. E a defesa recuando, sem ninguém dar o bote? Pois é, tava esquisito, né? Ainda no primeiro tempo, o André Luiz teve essa chance. O Jonas teve mais essa. O Santa Cruz, ainda no primeiro tempo, tentou marcar o segundo gol. E aí no segundo tempo, quando o Juninho entrou, o Atlético deu uma melhorada. Nessa o Roberto salvou. Pediram um cartão vermelho para ele, mas não, recebeu só amarelo. E aí que eu acho que o Roberto falhou. No primeiro lance, nós vamos repetir aí, ó, ele não definiu com o zagueirão, né? E aí o Pingo fez 2-0, números finais ao jogo. Lá no Recife, o Atlético perde o terceiro jogo seguido na Série B, Jean. Esse lance aí eu acho que é mais erro do zagueiro. O zagueiro tem que definir a bola. O zagueiro tira, ele não vai. Mas ali o goleirão na pequena área é minha! Mas ali sai 4 pés na frente dele, monstro. Pra quem tá caindo é muito mais difícil. Ele esticou o braço. Pra mim, falhou. E a coincidência pro Roberto é horrorosa. Agora, em relação... Tava de férias, ele entrou no gol, o Atlético só perdeu. E engraçado, ele não é um goleiro ruim. Ele é normal. Ele é um goleiro normal. Normal. Longe de ser ruim, ele é normal. O Márcio tá sendo um dos melhores goleiros da Série B do Campeonato Brasileiro. É um goleiro que tem condições de jogar até em time de Série A. É o goleiro que faz os milagres. Mas o Roberto já teve a oportunidade de entrar no gol do Atlético e se destacar. Às vezes de ser o melhor em campo e às vezes até de se questionar a volta do Márcio. O Atlético não está perdendo por causa do Roberto, André. Não está perdendo, não é por causa dele. A marcação, dá para notar ali nos gols, marcação distante. A zaga não está bem posicionada. Então, não é só a questão do goleiro. Tem outros desfalques, né? Jogar sem o Viçosa, jogar sem o Jonas. O Jonas jogou ontem. Sem o Thiago Feltri. Sem o lateral esquerdo. Sem o lateral esquerdo. Então, todos esses desfalques de uma vez só, isso aí faz alguma diferença. Mas o Atlético não passa a ser um time ruim porque perdeu essas 3 seguidas. E não era o melhor do mundo quando ganhou 5 seguidas. Então, o Atlético está seguindo a sua trajetória normal no campeonato. Não é hora de desespero. Classificação para a Série A é difícil. Para mim, é quase impossível. Mas o Atlético tem que fazer o seu campeonato. Ô, Jean, daqui a pouquinho você vai falar do jogo bastante, o André também. Após a partida, teve uma confusão do Luciano Sorriso com o Wesley. Aqui, ó, vamos dar uma olhada no que aconteceu. Nessa confusão, o Wesley foi expulso. Entendeu? Ele terminou o jogo, ele saiu xingando o Luciano Sorriso e os dois tiveram uma discussão. O Luciano Sorriso, depois, na saída do gramado, disse assim, ó, perder e a gente tomar olé, a torcida gritando, não tem problema. Aí o cara querer vir dar uma de bonitinho, querer dar balãozinho, toquinho de lado, aí não. E aí esse teria sido o motivo da briga, só sobrou para o Wesley o cartão vermelho, lembrando que antes, no finzinho do jogo, o Jonas, agora sim ele será desfalque, terça contra o Boa, o Jonas, lateral direito do Atlético, foi expulso. Ele foi expulso porque deu um tapa no rosto do Luciano Sorriso, mas o Luciano Sorriso está errado. Futebol é assim. Quem está melhor dá toquinho do lado, dá caneta, dá chapéu, isso faz parte do futebol. Isso não é contra a regra, não é contra a ética. Contra a ética, você entregar jogo, contra a ética, você amolecer. Isso não, eu acho que isso aí é perfeitamente normal. Na peladinha que a gente faz no 10 ou 2, se você estiver bem, que você faz gracejo ali, você brinca, isso está incluído na arte do futebol brasileiro. Né? O Luciano Sorriso não tem que ficar reclamando, treina mais, prepara-se melhor, compacta os setores, porque o time do Atlético está jogando longe um do outro, a zaga colocou um paredão de 5 sem meio campo, os volantes voltando, uma bagunça defensiva em alguns momentos do jogo. E aí, quando você é forte, meu amigo, o adversário não deita sobre você. Quando você tá mal, os caras vão deitar, os caras vão para cima, vão dar caneta, vão ganhar a hora que querem, e aí não adianta chorar, precisa trabalhar mais. É um discurso, da maioria, que em campeonatos de pontos corridos, os times passam por momentos bons e momentos ruins, até aqueles que estão para subir. O Atlético estaria nisso. Teve um grande momento com os jogos aqui em Goiânia e agora um momento ruim, 3 derrotas consecutivas. Mas você tem uma explicação, André?
Assim, ó, tá acontecendo isso e por isso ou não? A explicação que eu tenho é a seguinte, campeonato de pontos corridos é assim, só que os times que menos oscilam são os que mais se aproximam dos objetivos. Todos oscilam, né? Todos oscilam. Exceção o Cruzeiro só que hoje. Quem oscila menos, quem empata 2 seguidas, quem perde 2 seguidas e depois dá uma sequência, isso é normal dentro do campeonato. Mas um time que perde 3 seguidas, que começou mal o campeonato igual o Atlético, depois dá uma disparada e volta de novo, time irregular, aí o time não chega no final do campeonato. E eu acho que isso é normal. O Atlético teve problemas financeiros, o Atlético estava montando o seu elenco, o Atlético terminou o Campeonato Goiano, apesar de ter conquistado. O futebol do Atlético ainda não era convincente, tinham jogadores que ainda não estavam rendendo, por exemplo, o Thiago Feltre no primeiro semestre, só veio render depois do intervalo da Copa do Mundo. Então, eu acho que é normal para um time que está se acertando no decorrer do campeonato. O Jean já tem uma outra tese pro declínio do Atlético, hein, Jean? Tem algumas teses, né? Com relação ao trabalho, aquilo que eu falo, você começa a perder a credibilidade com o trabalho quando você começa a mexer demais, mexer onde você não deve, não acha alternativas para os seus problemas e acha problema onde não tem. É o caso do meio de campo do Atlético, ele achou um problema no Luciano Sorriso, começou a achar um problema no meio da defesa do Atlético e não resolveu o problema da lateral esquerda. Então você começa a achar problemas onde não tem e os jogadores começam a estranhar. A segunda coisa, o time estava fechado com o Hélio. O time acreditava no Hélio. Estava? Para mim estava. Não está mais? Como estava anteriormente, não. Por quê? Porque chegou humilde, com discurso de grupo, com discurso de unidade, e aí a partir dessas vitórias seguidas, há 3 rodadas atrás, começou a disparar que o meu time, eu trabalho, eu faço, os caras não estão jogando, o ataque não jogou nada e fez 2 gols no jogo. Um ataque faz 2 gols no jogo e o cara sai criticando. Você está falando do jogo contra o Sampaio Corrêa. Para trás, criticou a defesa, criticou o meio de campo, saiu criticando jogadores individualmente, foi para cima da imprensa. Vamos para o debate, porque eu sou bom, eu entendo demais de futebol, por isso que os caras estão jogando. Não é assim. Não é assim. O discurso tem que ser da humildade, ó. Encaixou os caras que estavam aqui desmoralizados, são bons jogadores, eles conseguem jogar um bom futebol, conseguem render e vão crescer mais, porque os caras são bons. É assim que se trabalha. Começa com aquele velho discurso que não cabe mais, as coisas vão somatizando. Não é só isso, evidentemente, não é só o problema de tirar de não resolver aquilo que está interno, mas esses pequenos problemas somados viram um problemão. Eu acredito que... Não quero acreditar ainda que venha a ser o problema do comando do Hélio, essas três derrotas, não. É lógico que o Hélio, nos últimos times que ele passou, ele teve esse problema, começando bem, depois terminando mal. Dizem que ele tem prazo de validade. O prazo de validade dele estava expirando muito rápido. Mas houve épocas do Hélio fazer trabalhos a longo prazo. Por exemplo, ele ficou uma época, 3 anos, praticamente, no Goiás. Verdade. Deu uma saída e voltou, mas ficou muito tempo. Teve ele ficou muito tempo, teve uma longevidade do Goiás. O Hélio chegou a ser um treinador muito próximo de ser de ponta. Quando ele foi para o Vasco da Gama, passou, se não me engano, no Grêmio. Tudo rapidinho. Tudo rápido. Foi o momento dele se tornar um treinador de ponta. Se faz um bom trabalho, principalmente no Vasco. Que ele começou bem, ele chutou o balde muito rápido. Veio para o Goiás. Aí foi ele que chutou o balde, era a hora de se transformar em um treinador de ponta. Agora, me parece que ele não tem se adaptado com equipes menores, porque ele se acha maior que o elenco, maior que a estrutura, maior que o time. E isso é muito ruim para qualquer profissional. Eu acho que eu vou esperar um pouco para ver essa situação, até porque dessas 3 derrotas seguidas do Atlético... 2 fora. Apenas uma eu considero anormal, 2 em casa. Ceará e Sampaio Corrêa? Não, Bragantino. É o Bragantino. Ceará foi antes, aí o Atlético ganhou do Paraná, aí perdeu para o Bragantino, perdeu para o Sampaio e perdeu 4 jogos, 3 derrotas. Isso. 4 jogos, 3 derrotas. Dessa aí, a única anormal foi ter perdido para o Sampaio Corrêa no Serra Dourada. Bom, e nós temos aqui a sequência do Atlético no Brasileiro Série B.
ela já começa terça-feira contra o Boa aqui em Goiânia. Abertura do segundo turno, 7h30 da noite o jogo. Vamos lá? Para a sequência do Dragão? Os 5 próximos jogos. Terça-feira, então, como eu disse, o Boa aqui. Depois o Atlético... Jogo bom, né? Bom. Jogo bom, dá uma reabilitada. O Boa tá ali do lado do Atlético na classificação, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Aí já tem uma pedreira, a Ponte, fora. Depois pega aqui o Vasco. Provavelmente não será aqui, será em Brasília. O Atlético tá para acertar a venda do jogo. Vai acabar vendendo. Sábado às 4h10. Vai vender. Se for pensar no lado financeiro, vai vender. Não, o Atlético vai vender, porque vai aqui vender. ou lá o Atlético vai ter menos torcida. Sim. Depois pega o América de Natal aqui. E aqui vai ter menos dinheiro. Isso. Do que lá. E fecha fora de casa contra o Joinville. São 5 próximos jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro Série B. É isso aí, moçada. E aqui mensagens. Boa noite, pessoal. Mensagens no WhatsApp, 8599.000. E às vezes as pessoas podem falar assim, tecnicamente é ruim jogar com o Vasco em campo neutro. Só que aí o pessoal já vai cobrar, né? Se o Vila ganhou lá, por que o Atlético não pode ganhar, Se você pensar na escrita, né? O Vasco só perde em Brasília. Isso. É verdade. Meu nome é Eli Júnior, moro no Solarville, até que enfim o Goiás ganhou o jogo. Valeu, Eli Júnior. Um abração pra você. Mengão só subindo. Exatamente. Mengão venceu 2-1 Vitória e o Paulo Vitor, goleiro do Flamengo, pegou um pênalti quando o jogo estava 2-1. Wendel, conseguimos uma vitória importante hoje contra o Atlético Paranaense e vamos em busca da classificação contra o Fluminense. Mande um abraço para mim, Celso e minha mãe, Rosa. Parabéns pelo programa. Alô, Celso. Alô, dona Rosa. Deixa eu mandar um abraço aqui também, Wendel. Sim, agora. Esse momento que a audiência vai lá em cima. Mandar um abraço pro Washington Silva, aqui pro Divino Atleticano, pro Hugo também, um abraço pro Guim, que torce pro Flamengo e pro Tigrão. Turma boa, né? Dona Ana assistindo também, que turma maravilhosa. Valdivino, é muita gente acompanhando aqui a PUC. Parabéns pro Eric, melhor atacante do Goiás. Assinado Vitor Hugo. Eric fez 3 gols hoje na vitória por 3-1. Renan Foguinho e Arthur não seria a melhor opção para o time do Atlético? O Arthur treinou durante a semana, mas ontem não, na sexta começou como reserva. Sim. Para o Renan Foguinho não sei não, viu? Para mim não seria não. Mais uma mensagem. 3-1 Verdão. Finalmente o garoto Eric desencantou diante do Furacão Paranaense. Agora é só eliminar o Fluminense, só na quarta, e ganhar da Chapecoense no próximo sábado. Aí sim o Goiás embala de vez. Murilo Vieira Lino. Valeu, Murilão, um abraço. Daqui a pouquinho, os melhores momentos da vitória do Goiás, 3-1 sobre o Atlético Paranaense. Eu não tô indo embora não, gente. Agora nós temos o Vila Nova. O Tigrão jogou só terça passada, perdeu para a Portuguesa por 2-1 aqui no Serra Dourada e volta a jogar sábado que vem contra o Luverdense. As informações do Vila com a Luciana Vitorino. A temporada 2014 não está sendo de grandes felicidades para o Vila Nova. Além de ter sido rebaixado no Campeonato Goiano, o time ainda luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Hoje é o último colocado. Impossível não é. No ano passado, um time viveu a mesma situação, o ABC. Terminou o primeiro turno com 14 pontos, mas escapou da queda com 46, após uma grande arrancada. E espelhando neste exemplo, o Vila começa dia 6 uma nova fase. Sem tempo para o desespero, sem tempo para lamentações e, principalmente, foco no próximo adversário. Assim como as vitórias não deu para ser tanto comemorada, porque foi rápido os outros jogos, assim a derrota tem que ser assimilada da maneira mais rápida, que a gente tem aí 8, 9 dias para trabalhar, que a gente tem um segundo turno pela frente e sabemos da difícil responsabilidade, mas possível responsabilidade que a gente tem. Somar mais que o dobro do aproveitamento do primeiro turno, vencer dentro e fora de casa, não esperar mais reforços. A pressão vai andar colada nos jogadores até a última rodada. Para Alisson, o desempenho nas últimas rodadas pode ser um sinal de que o Vila tem sim chances de sair da zona de degola. Precisamos ter um melhor aproveitamento,
Tem muitas contas, mas a gente tem que ir jogo a jogo. A gente precisa vencer a Luverdense, independente jogando fora de casa. Claro que é jogar com inteligência, mas a gente tem esse segundo turno e a gente precisa de mais arrancadas dessa, como a gente teve de 4 jogos, apesar da derrota, mas a gente tem que saber desses 4 jogos que faltava, a gente ganhou 3. Então nós precisamos mais de sequências vitoriosas assim. E é nessa busca que a gente vai. Né? Todo jogo vai ser difícil, o segundo turno as equipes vêm somando ou para classificar ou para livrar do rebaixamento. E a nossa forma não é diferente. Agora é buscar essas vitórias e conseguir uma nova arrancada para que a gente consiga o nosso objetivo. Não vai ser fácil. O Vila tem um turno pela frente. A projeção feita pelo Cleison Teixeira aqui com a gente é que hoje 41 pontos você escapa. O Vila está com 14, faltam 27. Ou seja, 9 vitórias em 19 jogos. É muita coisa, hein, rapaz? Como o Alisson falou aí para a Luciana, a caminhada do Vila é árdua. Tem que fazer aquilo que as equipes que estão lá em cima estão fazendo, essa média de vitórias. Né? O primeiro turno do Vila não serve de base. Muito ruim, né? Muito ruim. E eu ainda acho que o Vila vai pagar pelo começo ruim. O Vila tem que fazer muito próximo aquilo que fez nas 4 últimas rodadas, nos 4 últimos jogos. Né? Onde venceu 3 e perdeu 1. Vai ter que ser nessa média, ou pelo menos de cada 2 ganha 2 e perde 2, dá também. De cada 4. De cada 4 ganha 2 e perde 2, cada 2, né, alternando uma vitória e uma derrota. Agora, não é fácil, evidentemente não é fácil. Tem equipe brigando lá em cima, as equipes brigando embaixo. Fazer pontos no segundo turno, historicamente, é mais difícil. Agora, o Vila precisa vender o sangue, vender tudo que tem, brigar até o último minuto para buscar essa permanência. Sabe um negócio que me desanima profundamente no Vila? O Vila treinou ontem cedo e agora só amanhã. Se é um time que precisa de trabalhar pelo menos uma vez por dia, esse é o Vila Nova, rapaz. Aí os caras treinaram, o Vila jogou terça com a Portuguesa, terça à noite. Na quarta foi folga, tá lembrado? Sim. Folga. Na quinta, um treinamento migué. Na sexta, um treinamento. No sábado, um treinamento que foi ontem. Folga à tarde, folga hoje. E pronto, e tá tudo bem. Essa era a minha preocupação aquele dia que nós comentamos aqui. A Luciana perguntou, tem aí 10 dias e tal. Eu falei, lá no Vila geralmente não se aproveita o tempo que tem. A preguiça no Vila Nova consome as pessoas. E infelizmente picou o Márcio Goiano. Foi. Porque lá no Vila Nova, Márcio, eu conheço um pouquinho o Vila, cobri lá 5 anos. O André cobriu o Vila Nova 20 anos. Para mais. Se você não se impor, eu quero, eu preciso, você não vai fazer. Você usou a palavra correta. A preguiça picou o Márcio, porque todo treinador que passa lá, ele entra também nesse ritmo. Entra na onda, na brisa, vamos lá, se der, dá. Aí o treino 8h30, não, vai... o treino é às 4, vamos às 4h20 e tal. Então, o Vila tem esse problema mesmo, de treinar pouco. E agora que você estava falando da questão dos números do campeonato, eu quando trabalhava em rádio, eu gostava de dizer assim, o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, a mais justa de todas as fórmulas de disputa, não tem mentira. Quando você está chegando na metade do campeonato, você já tem uma projeção do que vai ser no final. A maior parte daqueles que estão na faixa do rebaixamento, no final do campeonato eles estarão na faixa do rebaixamento. Dos 4 primeiros, você pode ter certeza de que 3 estarão entre os 4 primeiros no final do campeonato. A primeira metade ela é importante. E a primeira metade de campeonato do Vila ela foi terrível. E eu acho que é irrecuperável. Mas, mesmo assim, o Vila Nova tem que seguir trabalhando. Porque no ano que vem vai ter que disputar campeonato, no ano que vem vai ter que se preparar, tem que observar os jogadores que servem esse ano. O Vila Nova tem que parar com esse negócio de ser time de verão. Por exemplo, se vamos supor, quem que serve nesse time do Vila? Muita gente serve. O Radamés? Esse atual time do Vila, o Radamés serve, o Geladeira serve. Chega no Radamés. Radamés, o que você vai fazer ano que vem? Vamos ficar aqui, vamos renovar o seu contrato. O que você vai fazer? Aqui. Vamos renovar? Vamos renovar o contrato. O que você está pensando da sua vida? Você quer continuar aqui? Você gostou daqui? Então, vamos ver se faz um trabalho já pensando no ano que vem. Márcio, vamos projetar o time já para 2 temporadas? Fazer?
Não vão fazer. Não vão fazer. Vão chegar no final do campeonato, eles vão demitir todo mundo e aí vai montar outro Para time. não economizar um mês de folha de pagamento, né, André? Para economizar um mês de folha de pagamento. Igual eles fizeram com o... Por exemplo, eles demitiram o Thiago Marinho, você lembra? Lembra? Thiago Marinho, Frontini. E eles ficam o campeonato inteiro e eles não arrumaram até hoje um melhor do que ele. Como não? Se Se bem que agora tem o Xuxa, né? Que joga um pouco mais, mas demorou para arrumar. Mas quantos que eles contrataram para meia ali? Agora, pro lugar do Frontini, não arrumaram, não. Mandaram o Frontini embora. E quantos atacantes eles Para contrataram? lateral direita, no lugar do Cametá, também não arrumaram, não. Não arrumaram, não. Para lateral esquerda, aquele menino que era aqui da base, aquele moreno. Bruninho, não? Não, meu Deus. Um carioca que foi embora. Eu vou lembrar que o Vila mandou embora também, que jogou uma Copa São Paulo aqui pelo Vila Nova. Também não arrumou? Não arrumou. O telespectador que lembrar me fala, por favor. Não arrumaram, não. E fomos tocando o barco. O James serve. James, vamos acertar com esse James. Para não ficar no ano que vem contratando atacante o ano inteiro para tentar arrumar um melhor do que o James. Bom, e o Vila tá para acertar com um atacante português, é o Jaime, 31 anos de idade, estava no futebol da Tailândia, já está treinando aqui tem quase um mês. Aí parece que o rapaz tem que ir para o Paraguai ou para a Argentina para arrumar visto de trabalho. Eu não entendi. Até hoje eu também não entendi. É um rolo, né? Mais um. Aqui a sequência do Vila Nova. Os 5 próximos jogos do Tigrão. E aí o torcedor tem que se ligar, porque não vai ser fácil, não. Não está pronta? Os 5 próximos jogos do Vila? E os gols da Série B estão prontos? Vamos lá com os gols da Série B, então? Série B que já está terminando o primeiro turno. Nessa semana começa o segundo turno. Daqui a pouquinho o Pi me avise, por favor. Muito bom ver o André novamente. Mas afinal, cadê a Luciana? Abraços, Luiz Tomazetti. Ô Luiz, a Luciana vem daqui a pouco às 10 no Brasil Esportes. Tá no ponto, viu, André? Viu, André? Hã? Tá no ponto. Qual que tá no ponto? Os jogos do Vila ou os gols da Série B? Vamos lá então com os gols da Série B, por favor. Vamos lá, moçada. Jogos do fim de semana. Joinville 2, Oeste 1. Jogo foi lá em Joinville. Fabinho marcou esse. Joinville. Marcelo Costa. Exatamente. Marcelo Costa tá em todas, né? Bem, né? Jogando bem. Bragantino venceu 1-0 ao ABC. ABC comandado pelo Zé Teodoro. Ponte Preta 2, Náutico 0. O jogo foi no Moisés Lucarelli. E o Vasco, hein? O Vasco tomou 5 do Avaí em São Januário, André. Pode, hein, gente? Caiu o treinador, mas tinha que cair mais gente. E o Adilson caiu e o Joel Santana se ofereceu. Faz tempo que o Papai Joel tá se oferecendo, mas ninguém tá querendo. E o Joel Santana se ofereceu. Ó o Paraná, ó, venceu por 3-2 o América de Natal. O jogo foi lá em Natal, hein? Os caras não têm dinheiro não tem pagamento não. Já tem um tempão que não recebe direito, mas tá rompendo. O Paraná vai rompendo aí no Brasileirão Série B. E teve um golaço, viu, do Paraná nesse jogo. Arrancada do rapaz aí, ó. Daqui a pouquinho eu vou confirmar o nome dele. Olha lá, Ronaldo, que isso, fenômeno, hein? né, monstro? Uai, bateu com categoria. Na saída do goleirão. 3-2. Rebateu pra dentro do gol aí, um abraço. Aí não dá, né? Ceará 3 do Verdense 1. O que é uma lambança? Não. Difícil saber se foi o zagueiro ou o goleiro que... Ceará que se recupera após algumas rodadas tropeçando, né? Outra. Agora do Ceará, né? O Magno Alves firme e forte. 3-1. Magno Alves que renovou por 2 anos com o Ceará, né? Golaço. E o Fluminense queria a contratação do Magno Alves. Ó,
Mas no início do ano que vem vão tentar de novo. Só que aí vai ter que pagar R$2 milhões para o Ceará para a liberação. Ele que jogou no Fluminense na década de 90 e já chegou a fazer ataque com Romário e Rony. Ó, o Magno Alves nesse jogo fez um gol, o Bill fez 2. E aquele golaço do Paraná foi marcado pelo Adailton. Pra mim, um golaço, hein? Espetacular. O mais bonito do final de semana até agora. Lembrou Ronaldo Fenômeno nos seus bons tempos de Barcelona. Exatamente. Tá ok os 5 próximos jogos do Vila? Vamos lá, então? Vamos fazer já uma projeção já? Vamos, de quantos pontos? Vamos lá. Depois a próxima rodada, Série B, hein? Luverdense e Vila Nova, sábado, 9 horas. Lá em Luverdense. Lá em Lucas do Rio Verde. Luverdense favorito. Vila Nova e Náutico aqui, o Náutico deu uma melhorada. O Vila pra mim vence esse jogo. Náutico que nessa rodada perdeu, né? Perdeu pra Ponte Preta, 2-0 isso. Avaí e Vila Nova, aqui é canseira. É esse que meteu 5 no Vasco. Lá em Floripa. Isso. Avaí do Geninho, hein? Exatamente. E se eu sou o Vasco, eu vou no Geninho. Ele enfraqueça um adversário. Icasa e Vila Nova, é esse jogo que tem que ver se vai acontecer, né? Porque o Icasa, por enquanto, está excluído da Série B. Que é um absurdo, Depois Vila né? Nova e América Mineiro aqui. E uma das esperanças do Vila estaria nessas possibilidades do STJD, né? De tirar 21 pontos do América Mineiro, Isso. por utilizar jogador irregular, e de eliminar o Icasa. Se isso acontecer, aí são praticamente 2 rebaixados. E aí o Vila Nova teria que superar só 2 times para evitar a faixa do rebaixamento. Não é fácil não, Não é hein? fácil, não. Tem que torcer pro STJD também. Vamos lá com a próxima... Se o Tigrão pedir a influência do Fluminense lá no STJD, capaz que ele arruma mais uns 2 enrolados. Vamos lá com a próxima rodada da Série B. Rodada essa que já tem jogo na terça-feira, aqui inclusive. 7h30 da noite, Atlético e Boa. Depois terça, 7h30 também, Paraná e Sampaio Corrêa. Portuguesa e Joinville às 8h30. Sexta-feira, Icasa e Ponte Preta. No sábado, América Mineiro e Vasco. Náutico e Bragantino. ABC e Santa Cruz. Avaí, América de Natal. Oeste e Ceará. Luverdense e Vila. É sábado, 9 da noite. Série B é isso aí, né? Passamos a limpo a Série B do Brasileirão. E no próximo bloco, falaremos da vitória do Goiás, 3-1 sobre o Atlético Paranaense. E tem também os gols da Série A. Flamengo venceu, Palmeiras perdeu outra, Corinthians e Fluminense empataram. Tem muita coisa, não saia daí. Um abraço pro Nilson, é nosso telespectador aqui, mandou um WhatsApp. O lateral do Vila, que eu não lembrei o nome, é o Alan. Lembra dele? Lembro. Um habilidoso? Sim. Então, mandaram ele embora e até hoje não arrumaram outro. Pasqueto, cadê a morena bonita para iluminar nossos domingos à noite? Assinado Ricardo Parente, Tigrão. Ô Parente, 10 da noite, a Luciana tá na área. Com Brasil Esportes. Fez sucesso, hein, Jean? Sai o morenão bonitão e entra a morena. E tinha gente não querendo. Boa noite, me chamo Jean Carlos, torço para o Goiás. Com essa vitória, o Verdão é favorito contra o Fluminense? O Goiás perdeu 2-1 lá na Sul-Americana, no Maracanã, 1-0 aqui da Goiás. Favorito para a vaga é o Fluminense. E aí, Jean? Fluminense favorito. Ademir Borges, setor oeste, que vergonha. Jogando com os grandes e o Goiás tem média de público de 5.392. O Vila tem média de 5.860. Que maior torcida verde é essa, que não vai ao estádio? Aí depois, o torcedor reclama porque que o Goiás está vendendo jogos. É por causa disso. O Goiás teve a proposta de 600 mil para vender o jogo de São Paulo. Falou, não, vamos prestigiar a nossa torcida. Aí a renda bruta deu 550 mil. Líquido para o Goiás foi um pouco mais de 300. Então deu a metade do que tinham oferecido. Então, a partir do momento que o torcedor não comparece, o time de futebol é caro, o clube busca outras alternativas mesmo. E não vai ter despesa, não tem torcida organizada para perder mando de campo. Então, é por isso que o Goiás vende jogo. Aí você analisou um lado da moeda. E o outro lado da moeda? O produto que o Goiás oferece, que não briga por nada. Isso atrai o torcedor?
Como o Goiás não briga por nada? O Goiás briga por título? Briga por vaga na Libertadores? Por título, não. Então. Por vaga na Libertadores, ele pode até brigar. Você acha que o Goiás briga? No ano passado, ele ficou a uma vitória com um time muito melhor. Com um time muito melhor. Melhor. E o Goiás teve públicos muito melhores. Mas o produto oferecido hoje para o torcedor é bom para ele ir no estádio? Eu vou te fazer vou fazer uma comparação para responder a sua pergunta. Por exemplo, você pega Chapecoense e Criciúma tem melhor média de público que o Goiás. Isso é um absurdo. E olha só, preço do ingresso em Criciúma, o menor é R$100. Lá tem sócio-torcedor. Aí tem o sócio-torcedor. Que o Goiás não dá conta de implantar aqui. Porque aí o sócio-torcedor ele consegue entrar de graça e paga R$110 por mês. Lá tem sócio-torcedor. Uma carteirinha de sócio-torcedor. Isso tem ajudado muitos clubes. Sim. Chapecoense também tem sócio-torcedor. Lá o preço mínimo de ingresso é R$60. Se o cara for sócio, ele paga meia. Paga 30. O sócio-torcedor ajuda muito. Ontem o Palmeiras colocou 34 mil pessoas no Pacaembu. O sócio-torcedor ajuda demais. E eu tô vendo e tô chegando a uma conclusão. É só aqui em Goiânia, não é só o Goiás não. É só aqui em Goiânia que não dão conta de implantar isso. Eu não sei que miséria é essa. Não consegue. Mas aí quando você fala de produto, eu entendo você e eu acho que o produto futebol hoje é muito mais do que o jogo de futebol. Né? O produto ele está no serviço, no estádio, com na atratividade. Rapidinho. Chapecoense e Criciúma têm estádios próprios. Isso ajuda. O Arena Índio Condá não é uma beleza, mas é ali, confortável. Já o do Criciúma é pequeno, todo coberto. Bonito. É uma beleza de fazer jogo lá e de assistir. Eu acho que você já deve ter ido lá. E isso também é um agravante para o Goiás, que mantém uma serrinha caríssima para fazer 5 jogos por ano. Por exemplo, o estádio olímpico, com bom serviço, com boa alimentação, com a musiquinha gostosa no intervalo, antes, de repente uma preliminar, alguns atrativos para o futebol, melhora a média de público. Vai dar 10 mil todo jogo, tem times na Europa, Wendel, que nunca ganhou nem campeonato de bairro. O estádio é cheio. Por quê? Porque ir ao jogo de futebol é um evento, é lazer. Hoje você vai no estádio Serra Dourada, você fica no chão de cimento só para ver um jogo. Você quer comprar um refrigerante, é 5, 6, 7 reais. Tudo lá no Goiás, tudo no Serra Dourada é 5. Um skinny é 5, um refri é 5, um disco é 5, uma água é 5, um X-pernil é 5, tudo é 5. Não tem 4,80, não tem nada, é tudo 5. A falta de estímulo para o torcedor e o estádio, ela vem de uma sequência de fatos. Por exemplo, você citou aí, por que não dá certo sócio-torcedor em Goiânia? Vou citar um exemplo, Goiás Esporte Clube. Tinha o Nação Esmeraldina. Aí um belo dia eles colocam o jogo a R$1. Aí o que faz? Desvaloriza o sócio. O sócio falava, eu pago 80 por mês aqui, vender o jogo lá por Aí um belo dia vendem o jogo. Aí um belo dia. Aí outra vez não tem, aí eles acabam com o sócio-torcedor. Vila Nova, tem um sócio Tigrão. Tem gente que paga R$150 por mês. O sócio-torcedor não vota. Aí vem o Vila e me coloca um jogo a R$10, cara. Arrebenta com o sócio. O cara fala, para que eu vou ser sócio se eu não tenho vantagem? Se o torcedor comum ele vai pagar ingresso de promoção igual eu. O cara não vota, o cara não participa da vida social do clube. Igual o Palmeiras tem uma bela estrutura, Bahia, não sei como é que funciona. O Náutico participam. Mas o cara não pode nem entrar na serrinha, tomar banho de piscina, nada. É só dar dinheiro pro clube, aí ninguém baba, né? O que tem que ver é que o futebol é um produto. Independente do time ter chance de conquistar título ou não, o torcedor comparece se ele for bem tratado. Porque você pega, por exemplo, tem os times lá do campeonato alemão, só tem 2 que vão disputar o título, o resto está tudo com o estádio cheio, por que eles estão indo? Porque é gostoso ir, porque vale a pena ir. Quantos times do campeonato brasileiro tem torcedor indo? Média de público ruim está sendo só aqui. Aí eles estão indo por quê? Porque vale a pena ir. O cara lá em Chapecó, em Criciúma, do Figueirense, do Vitória, do Bahia, o torcedor vai porque ele gosta de ir. E você não vê, né, André? Dono de boteco nenhum cancelando o pay-per-view porque tá dando prejuízo para ele. O cara ainda é apaixonado pelo estádio, só que o serviço do bar é 1000 vezes melhor que o serviço do estádio. Vamos com os melhores momentos do Goiás e do Atlético Paranaense. Afinal, foi 3-1 para o Goiás. Nós temos aí as imagens. O Goiás tentou o primeiro. Gente, esses aí são só os gols. Vamos com os melhores momentos. Pode voltar aqui para mim, por favor.
Vamos com os melhores momentos. Nós temos o VT Melhores Momentos, enquanto o pessoal prepara, eu leio aqui mais mensagens. Agora o Verdão vai. Genisson, ou Genisson. O Goiás vai passar pelo Fluminense. Abraço para essa ótima equipe de comentaristas. Vocês acham que o Flamengo ainda pode brigar por uma vaga na Libertadores? Não. Também não acredito. Venceu hoje, 2-1. 5 jogos seguidos de vitória, 15 pontos. O Jean tá certinho, mesmo ganhando, nunca engoliu o Hélio. Abraços, Rosana. Pasqueto, você parou de ler minhas mensagens. Não parei não, Rosana. Até que enfim você voltou, André. Estava fazendo falta. Valeu, Rosana. Um abração pra você. Aqui o telespectador mandou apenas uma foto. Bom demais essa vitória do Verdão. Goiás sem elenco. Um alívio essa vitória. Um abraço pro meu filhote aí na TV, o Otávio. O Otávio tá aqui hoje na timeline, né, Pio? Tá lá o Otávio na timeline. Baiano MC, boa noite. Hoje eu estou, mas só menos o Goiás me deu uma vitória. Valeu, Baiano. Viva o Eric, melhor atacante do Goiás, assinado Guilherme Silas. E a notícia é que hoje pegaram no pé do Samuel, viu? Que o Samuel não deu uma dentro lá na vitória do Goiás 3-1. Mas ele sabe jogar. Dá um tempinho para ele se ambientar, vai dar resultado pro Goiás. O cara chegou agora, tá adaptando com o clima, ainda tá apanhando para acertar o CT lá, ainda tá sabendo, não sabe o nome do porteiro ainda, de jogador. Então, daqui a pouco, quando ele ambientar, vai dar tudo certo. Agora sim, os melhores momentos da vitória do Goiás por 3-1. Valeu, moçada. Aí, ó, o primeiro lance do Goiás com o Eric. A maioria dos lances do Goiás foi com o Eric. O Eric tá se sentindo à vontade, né? Dentro da equipe do Goiás. Léo Veloso. Cai de um lado, cai do outro, busca o jogo. Eric de novo. E aí a jogada seguiu. No rebote, o Davi arriscou de longe e a bola passou perto do gol do Everton. Olha lá o Davi. E aí o Thiago Mendes jogando na dele é um jogador que cresce, né? Então, mas tem um detalhe. O Goiás melhorou no primeiro tempo, Jean, quando o Drubsky inverteu o Thiago Mendes com o Valmir Lucas. Quando o Thiago Mendes foi para a lateral direita e o Valmir Lucas ficou ali de primeiro volante. Ele fez essa mudança, passou um pouquinho, o Goiás fez os 2 gols. É verdade. Entendeu? Fez os 2 gols. E é um negócio que eu defendo. Eu defendi aqui sexta-feira com você, porque eu suspeitava e temia que ele colocasse o Moisés, mas ele não colocou. E de todas as opções que o Goiás tentou na lateral direita, o Thiago Mendes foi a melhor. E hoje foi assim, quando ele inverteu, o Goiás fez os 2 gols. Aí o primeiro do Eric, a bola só tinha aquele lugar para passar. Corajoso, né? Tá indo para cima do adversário, chutando. E eu gostei dessa finalização aí, embora tenha desviado, bateu com calma, sem apavorar. O Eric foi muito apavorado contra o Fluminense, viu, André? Hoje mostrou mais calma. O Eric tava merecendo uma atuação dessa aí. Ele, apesar de ter jogado mal no jogo anterior, nos outros jogos ele vinha mantendo uma boa regularidade. E ele foi conquistando aos poucos a confiança do treinador, começou como reserva, aí ganhou a condição de titular e está correspondendo. E mostrou, acima de tudo, sorte ali, né? Mostrou sorte nos lances também. E tem um gênio lá no Atlético Paranaense que deixa esse Douglas Coutinho no banco. Botaram o rapaz no intervalo, o time melhorou. Ele vinha fazendo gol em da todos seleção os brasileira, jogos. sub-20, né? O Douglas Coutinho. Aí tem um gênio lá que deixa ele no banco. Deve colocar no banco para forçar o rapaz a renovar o contrato, né? Tem disso lá também. Aí o Eric, de novo. Só ele. Só deu ele. Tá se sentindo à vontade, tem qualidade. E aí enfiada de bola do Thiago Mendes. Outro jogador que tem qualidade e o Ricardo Drubsky está fazendo a judiação com ele é o Paulo, viu? Não joga, não entra. Tá no grupo. Dá oportunidade pro cara também. Bom, uma vitória para... O Esquerdinha jogou bem hoje, Davi. Então o Ricardo Drubsky optou... O time ganhou hoje o meio-campo com esses jogadores. Optou por uma formação mais ofensiva, porque começou com Davi, Esquerdinha, Murilo, quem que foi o outro volante? Thiago Mendes, né? Thiago Mendes depois inverteu. Aí ele inverteu com o Valmir Lucas. Aí ficou Valmir Lucas, Davi, Murilo, Esquerdinha, Eric, Samuel. Foi a hora que o Goiás melhorou no primeiro tempo. Foi quando o Goiás melhorou. Fato é que depois de 6 jogos, o Goiás volta a vencer e dá uma respirada, né, Jean? Sem dúvida alguma.
não alivia, evidentemente, tem muita competição pela frente, a situação do Goiás ainda é complicada dentro do campeonato e vai ser, para todo mundo vai ser até o final, lutando jogo a jogo. Agora o fato que é sempre muito bom vencer, 3 pontos, volta a alegria, volta a confiança dos atletas, tem uma semana mais tranquila. E nada mais, nada menos do que 6 jogadores da casa participaram do jogo de hoje. O Valmir Lucas, o Felipe Macedo, o Thiago Mendes, o Eric, o Murilo Henrique e depois entrou no segundo tempo o Lineker. Então 6 jogadores. Poucos times no Campeonato Brasileiro estão aproveitando tantos jogadores da casa. Eu acho que se assemelha ao Goiás, é esse aí que o Goiás ganhou. O Atlético Paranaense, que usa muitos jogadores da casa. Também tem um time jovem, mais ou menos nas mesmas características do Goiás. E o importante é que a gente está vendo que esse time está ganhando maturidade. E é no decorrer dos jogos, ganhando experiência, ganhando maturidade, que o time vai ter a oportunidade de ter regularidade no campeonato. Agora... Que ainda não tem, porque vinha de 6 derrotas. Aí está o risco. O que precisava assim, para o Goiás dar ser um pouco mais confiável no campeonato? Era um jogador de referência. Precisava de uma contratação, precisava de uma referência, um jogador de meio campo, um medalhão, um cara inteiro. Um medalhão, um cara inteiro. Né? Para ajudar a equipe a crescer. Mas não vai ter que tocar com isso aí até o final do campeonato. E eu acho que o Goiás não vai fazer feio, não. O temor de um time tão jovem assim, é isso que eu As oscilações, citei aqui. Né? Foram 6 derrotas seguidas. O Goiás dá uma sorte que Bahia está muito mal, Vitória está muito mal, Curitiba não ganha de ninguém, o Palmeiras não ganha de ninguém, o Criciúma está muito mal, entendeu? Só que todos esses têm jogadores com esse tal referência que você está falando. Daqui a pouco pode engrenar uma sequência. O Criciúma tem melhorado, né? Com o Paulo Baia, o Luca voltando a jogar. Essa falta de regularidade do Goiás que me preocupa. Né? Bahia tem quem? O Max Rodrigues está saindo de lá, né? O Romagnoli? O Romagnoli voltou. O Romagnoli voltou, né? Ele voltou lá pro time dele? Voltou. Você tá brincando? Ficou aqui não. Que mais? Eu nem sabia. Não, mas o Bahia tem jogadores experientes. Tem. Assim, não estão resolvendo, mas no momento de afunilar, pode ser que a Juventude pese contra o Goiás e os caras experientes deem conta. O que precisa é o Goiás alcançar essa faixa de se libertar do rebaixamento logo e pronto. Né? Aquela constância que vinha antes da Copa do Mundo. Um time constante. Perde um, ganha outro, perde 2, vai lá e busca outra vitória. Um time de Série A que quer ficar em Série A não pode tomar 2 sequências de 5 derrotas, não. Já tomou uma, se engata outra, meu amigo, aí é ladeira abaixo. E o Goiás é bem treinado. O Goiás tem alternativas de jogo, por exemplo, você citou aí, ó. Mudou uma situação de posicionamento, conseguiu mudar o time no decorrer do jogo. O Drubs é um bom treinador. Dá para o Drubs que deu uma vacilada hoje quando ele tirou. Quando ele manteve o Samuel. Quando ele manteve o Samuel, quem que ele tirou? Ele tirou o esquerdinha para colocar o Lineker. E o Samuel era uma figura nula dentro do campo. Ali eu acho que ele deu uma vacilada. O Atlético Paranaense pressionava no momento e ainda bem que o Goiás fez o 3º gol. Nós temos aqui a sequência do Goiás também. Os 5 próximos jogos do Goiás no Brasileiro Série A. Goiás que quarta-feira tem o Fluminense, às 10 da noite, aqui pela Sul-Americana. Mas na Série A é o seguinte, esse jogo aqui é às 9 horas. Esse jogo do Goiás contra a Chapecoense. É às 9 da noite, tá? E não é no sábado não, aqui está errado. 9 da noite, Chapecoense e Goiás lá em Chapecó. Aí depois o Goiás pega o Flamengo aqui, talvez nem seja aqui o jogo. Criciúma fora. Não, mas não está definido que vai ser lá? O Goiás não ainda... Está 100%. Vendeu o jogo. Mas não tinha sacramentado. Já está sacramentado. Já tinha sacramentado? Cuiabá? Então tá bom. Cuiabá, R$1 milhão limpinho. Então tá bom. Não é 700 mil não? Não, 1 milhão. Depois o Atlético Mineiro aqui e o Palmeiras aqui, o Goiás faz. E por que eles estão escolhendo Cuiabá? Cuiabá, dos estádios da Copa, é o que tem a menor taxa de aluguel. R$60 mil e 2,5% da renda. É um dos melhores estádios também, ficou um charme estádio, então, muito bom, o torcedor vai. Por exemplo, os custos para jogar no Mané Garrincha, o aluguel lá é de R$250 mil. Para jogar lá, lá em
em Cuiabá é de 60 mil e 2,5% da renda. Como uma renda desse jogo Goiás e Flamengo deve chegar até quase 3 milhões de reais, quem está organizando vai ganhar dinheiro, porque vai pagar 1 milhão para o Goiás e vai ficar com o resto. Eu cheguei a ler que foi uma iniciativa do governo do Mato Grosso, Vai incentivar, do comitê, para cobrar barato. cobrar assim. barato para não virar um elefante branco. É. Sim. E tem dado resultado. Bragantino e Corinthians foi lá na Copa do Brasil, agora Goiás e Flamengo. Então é a iniciativa do pessoal lá. Os 60 mil é o mínimo para manutenção do estádio. E ainda tem os 2,5% que é o lucro. E tem um contrato que os times assinam, né? Por exemplo, se um torcedor quebrar uma cadeira lá, aí quem está organizando paga. Tá. Daqui a pouquinho os gols da Série A. Agora mensagens. Boa noite a todos. Com esta vitória de 3-1 sobre o Atlético, o Goiás ganha confiança para dar sequência nas vitórias. Jean Carlos, Maísa 1, Trindade. Valeu, Jean. Aqui o Giovanni Rocha mandou também uma mensagem. Valeu, Giovanni. O Matheus Caramelo ainda está no Atlético porque ele não é titular. Tá lá. Sim. Só treinando. O Jonas tem jogado bem, né? Aqui o Nilson, que mandou aqui a mensagem falando que o lateral do Vila Nova é o Alan. Nós temos outro aqui. Boa noite, moçada. Se eu pudesse voltar a jogar bola, jogaria com raça no Goiás. É isso aí, garoto. Boa noite, pessoal. Vocês têm razão. Me falem 2 benefícios do Nação Esmeraldina. Marcelo. Marcelo tá na bronca também. Aí parece que tem um contrato lá ainda que está travando, né? Contrato de quem fazia a gestão anterior do Nação Esmeraldina. Então, eles não conseguiram destravar isso aí, então programa de sócio só para o ano que vem no Goiás. Pasqueto, a fase é ruim e o ingresso é mais caro, mas o que o Vila tem de bom para levar? Mais de 15 mil terça, às 22 horas. Isso não é desculpa para o Goiás. Fabiano Xavier. Aí, a análise do Fabiano. Amigos, boa noite. O Atlético tem padrão de jogo. Parabéns pelo excepcional programa. Douglas. Valeu, Douglas. Mais uma mensagem aqui. O André tá de brincadeira, né? Colocar culpa da falta de público na torcida do Goiás? Manda ele usar o banheiro do Serra, comprar lanche nos intervalos, sentar no cimento quente, ficar no sol e na chuva e ainda ver esse time fraco sem atrativo algum. Fernando Dantas. É a opinião dele. A estrutura fala muito, né? Tem um estado na Europa, o cara vai pro shopping center e assiste um jogo de futebol. Aqui é diferente, você vai assistir só o jogo. A Arena Condá deve ser uma maravilha, né? Nós temos aqui os gols da Série A. Vamos a eles? VT Gols da Série A. Jogos ontem e hoje. Palmeiras perdeu mais uma, hein? Que novidade. 1-0 pro Internacional. Olha o goleirão do Palmeiras. Gol do Jorge Henrique. Pensando aqui, o banheiro lá pro jogo do Vila devia estar limpinho, né? Que o torcedor foi, né? Foi nesse jogo, né, André? Foi nesse jogo. Cruzeiro 4-2. Eles limpam o estádio só pro torcedor do Vila. Mas foi só nesse jogo também, o cara faz farto. Cruzeiro 4-2 na Chapecoense. Aqui em Goiânia, não. A Chapecoense abriu 1-0, achou que fosse se dar bem contra o Cruzeiro, mas não deu pra ela não, hein? 4-1, 4-2. Essa Morena agora é artilheira lá do Ricardo Goulart, né? Isso. Os gols do Cruzeiro. Agora o Botafogo. Daqui a pouquinho confirma o Botafogo 1-0, gol do Daniel. Sport. O Neto Baiano fez esse. E o Danilo fez esse. Lá de cimento também, viu? Lá não é cadeira, não. Ih, o Dorandano não vai esquecer isso também. Mas tá acabando, viu, André? O quê? O público no futebol brasileiro. Faltou ali o Só gol que do São Paulo, viu? Faltou o gol do Figueirense, 1-1. Olha da média do Brasileirão, André. Aí é invertido, A tá, média gente? aumentou depois da Copa. O gol do Figueirense foi primeiro e o do São Paulo veio depois. 1-1. Aí, ó, pênalti pro Fluminense. Aí, não foi ninguém nesse jogo aí, não, Gé. Não, André. O André não vai esquecer. O Fred fez 1-0. Fluminense e Corinthians, vamos falar a escalação depois. Aí o Romarinho empatou pro Corinthians, 1-1. Falar da qualidade do estádio. Aí é cimento também, ó.
Olha lá, para um jogo Vitória e Bahia tá vazio. Vitória e Flamengo. Tá, Flamengo. 2-1. 2-1 pro Flamengo, que ganha mais uma. E o Barcos fez o gol da vitória do Grêmio sobre o Bahia, 1-0. E aí é cadeira, né, André? Ali é só cadeira. Ali é só cadeira e boa ainda. Nós temos aqui a classificação da Série A. Vamos a ela? Como ficou a classificação? Cruzeiro primeiro, 42 pontos. O Internacional segundo, 34. São Paulo é o terceiro, 33. E o Corinthians é o quarto com 32. Fluminense quinto, 30. Sexto, Grêmio, 28. Sétimo, Sport, 28. Oitavo, Atlético Mineiro, 27. Flamengo, nono, 25. O Atlético Paranaense é o 10º colocado. Aqui na outra parte da 8, tabela. hein, gente? Exatamente. Criciúma, 17º, com 17 pontos. Curitiba, 18º, 16. Bahia, 19º, 16. O Vitória é o 20º com 15. O Goiás é o 12º com 23 pontos. O Goiás está a 6 pontos da zona do rebaixamento. É isso aí, né? 6 pontos da zona do rebaixamento está o Goiás. Vou ler mais mensagens aqui daqui a pouquinho, o último bloco. E aí você já pode entrar na fila, hein? Nosso número é o 3946-1992. Ligue e fale com a gente aqui no programa para participar aqui com a gente. Vamos lá. Mais mensagens. Eric é seleção, Itamar, Jardim Novo Mundo. E o objetivo do Eric é estar na seleção brasileira que vai disputar as Olimpíadas em 2016. Ele já fez parte da seleção sub-20. Isso é possível. O Goiás ainda precisa de um meia e mais um atacante. Rodrigo, bairro São Domingos. Valeu. Aqui o Weber Machado. Avisa aí pro André que a matemática dele tá errada. Se o América perder os pontos, ele fica a 2 do Vila. Ou seja, pior é muito pro Vila. Até porque o América tem mais time pra fugir. Pior não, é a mesma coisa. Vila Nova. A América é mais um no bolo. Hoje ele não tá no bolo, hein? Mais uma mensagem. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Pasqueto, vocês estão falando Vila tá tão atrás, o time perder 21 pontos ainda tá na frente do Vila, hein? Vocês estão falando de referência no ataque do Goiás. William José não seria uma boa? Ou Lucas Gaúcho? Eu sou o Clésis, pô, é muito caro. Eu disse que Rapaz, estava no Real Madrid. Quando eu falei de referência, não é no ataque, assim, uma referência no time, não precisa ser propriamente no ataque. Porque hoje a referência do ataque do Goiás é o Eric. Pasqueto, para quem ia cair, o Mengão está a 7 pontos do G4. Marcelo Fernandes, de Anápolis. Verdade. É isso aí. Daqui a pouquinho eu leio mais mensagens. Vamos para o intervalo e daqui a pouco o último bloco. Você participa com a gente. O telefone é o 3946-1994. Nosso primeiro telespectador. Olá, boa noite. Boa noite. Quem tá falando? É Eliseu. Quem? Eliseu. Luizão, você torce para quem, Luizão? Verdão da Terra, o melhor do Centro-Oeste. Coloque os gols do Goiás aí, por favor, para homenagear o Luizão e toda a galera esmeraldina. Você foi no Serra Dourada, Luizão? Não, você é Eliseu. Eliseu, desculpa, você foi no Serra Dourada? Você foi ao Serra Dourada? Fui não, que tava trabalhando. Mas gostou, evidente, da vitória do Goiás, né? Mas você viu o Eric aí, é o cara, você viu, né? Jogou bem, né, Eliseu? Jogou bem, o pessoal falou que ele jogou mal contra o Fluminense, ele meteu 2 bolas na trave, né? No jogo do Fluminense. Aliás, contra o Fluminense foi um dos poucos que conseguiu se salvar. Eu achei que faltou calma pra ele naquele jogo, né? Faltou tranquilidade, sem dúvida. Foi mesmo, mas ele não fez jogada bonita, deu uma no travessão, não foi? Foi ele sim. Ele meteu a bola na trave, no travessão? Ele meteu... Foi mal aí? Não. Mas você viu aquele meteu no travessão? Não. Tinha goleiro, não. Não, eu tô falando com o André aqui, Eliseu. Mas você tá animado com o Goiás agora? Oi, Eliseu. Agora de ataque você atrás do Vila agora, porque o Edson, você pegar confiança e agora vai, né? Ah, beleza, então agora vai. Tomara que ele esteja bem. Você acha que joga mais que o Samuel ou não? Oi? Você acha que joga mais que o Samuel ou não? Não, ele hoje está melhor que o Samuel, com certeza. Também acho, hoje tá. Então, beleza. Eliseu, tudo de bom, obrigado, viu? Falou, manda um abraço pra minha esposa Ivanita, meu filho que tá aqui comigo aqui. Ivanilde? Ivanita, dona Ivanita, tudo de bom. Ela é segurança da caixa do Veio no Jardim. Ah, beleza. Cuida do Eliseu aí, Ivanita. Tudo de bom.
3946-1992, né, André? Isso. Eu falei 94 agorinha. É. Ó, lembrando que na divisão de acesso, o Goiânia perdeu para o Santa Helena, aqui em Senador Canedo, 2-1. O Iporá venceu 2-0 Mineiros. Isso no grupo A. No grupo B, Novo Horizonte 2, América 1, Morrinhos 1, Caldas Novas 1. No grupo A, quem está classificando é o Rio Verde e o Santa Helena. Rio Verde 15 pontos, Santa Helena 9, o Iporá também tem 9, está na briga. O Goiânia é o último com 3 pontos, é o quinto, está caindo. E o Mineiros tem 6 pontos. Mineiros tem 6 pontos. 6 pontos. E no grupo B, Itumbiara líder 12, Caldas Novas segundo 10, Novo Horizonte terceiro 7, América é o quarto com 6 e o Morrinhos é o quinto com 5 pontos. O Goiânia morreu, né? O Goiânia vai para a terceira divisão e a tendência é acabar. Vamos lá com mais um torcedor na linha. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, quem fala? Antônio Marcos, Antônio Marcos, você fala de qual setor, Antônio? Vereda dos Buritis, Goiânia, Vereda dos Buritis. Você torce para quem, Antônio? Goiás. Por favor, as imagens do Goiás aí pro Antônio. Foi ao jogo, Antônio? Ah, gostei. Não fui ao jogo porque até estava ouvindo o comentário de vocês aí em relação a gente não ir ao estádio. Mas é porque vocês são analistas, vocês não são torcedor. É difícil para o torcedor ir ao estádio e ver o time perder sem reação nenhuma, sem esboçar qualquer tipo de reação. O time do Goiás não passa credibilidade ao torcedor. Então a gente vai cansando disso, entendeu? A gente tem que ser torcedor, igual eles são jogadores de futebol, eles não têm compromisso com o torcedor, infelizmente. Então a gente tem que ser torcedor desse jeito. Se não tiver outro atrativo, além do jogo em si, o torcedor vai parar de ir no estádio. Então tá beleza, aí a opinião do Antônio Marcos. Ô Antônio, muito obrigado aqui pela participação, viu? Ok, obrigado. Falou, tudo de bom. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Ralf Valdo Rangel, torcedor do Vila Nova, acompanhando o programa. Pediu, manda um abraço para o Ralfeira, que é ele, e um abraço para o Vanderlei Luxemburgo. Ele pediu para me mandar um abraço para o Vanderlei Luxemburgo, porque eu fui um crítico da contratação do Vanderlei Luxemburgo pela equipe do Flamengo. Mas vamos esperar no final do campeonato. Ano passado ele ganhou 5 seguidas pelo Fluminense. E aí depois deu no que deu. Um abraço para o José Antônio, também acompanhando o nosso programa, é torcedor do Vila Nova. Muito obrigado, Zé Antônio. Na Série C, o Craque empatou lá em Fortaleza, com o Fortaleza 1-1. O Fernandinho fez para o Fortaleza, o Craque empatou aos 40 do segundo tempo. Mas a situação do Craque continua complicada. Ele é nono no grupo A da Série C com 9 pontos, o Águia é 10º também com 9. Os dois estão caindo, o 13 é o 8º com 14. São 5 pontos de diferença e não está boa a situação para o Craque não, já são 3 rodadas, ao todo são 18, faltam só 5 jogos e o Craque está para cair para a Série D. Olá, boa noite. Boa noite. Quem fala? É o Marcos. Marcos, você fala de qual setor, Marcos? Estou no Jaó, setor Jaó. No Jaó, você torce para quem? Tigrão da Vila. Tigrão da Vila. Você foi terça-feira no jogo, Marcos? Rapaz, eu não fui não, porque eu estava de serviço, cara. É, né? É. O Vila escapa, Marcos, na tua opinião? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu queria até falar para esse moché que falou aí antes, o Antônio, né? Que o seguinte, cara, ele tem que aprender com a torcida do Vila, né? Entendeu? E não assim, porque ele falou aí que tal, tem que ser torcedor igual o time, né? Os jogadores. E assim, a torcida do Vila é uma demonstração, né? Que assim, nós somos amantes, né? Do time, né? E não simples torcedores. É isso aí, tá dado o recado então. Valeu, garoto, um abraço. Falou, meu filho, valeu. Valeu, um abraço. Aí o Léo, lá do Jaó. O pessoal se cutuca, né? Torcedor do Tigrão. E o torcedor do Goiás, por exemplo, ele comparece quando o time dá confiança, ganhou agora e se ganhar de 1-0 do Fluminense, classifica na Sul-Americana. Então vai quarta-feira, eu para acho o assistir seguinte, Goiás e Fluminense. Depois que o Goiás perdeu lá 2-1, eu até comentei lá na Bandeirantes, não sei se eu comentei aqui, eu já previ um público pequeno, hoje 1.800 e poucos pagantes, como Nossa, foi. Por quê? ridículo. Porque o pessoal deixou de ir hoje para ir na quarta.
que vale alguma coisa. Será? Eu acho que quarta-feira ultrapassa 5 mil pagantes. Ultrapassa. Que é um público ridículo também. Ridículo, mas o torcedor se interessa mais por um jogo que vale e que sabe que tá valendo alguma A coisa. média do Campeonato Brasileiro pós-Copa do Mundo é de 19 mil pagantes. Ó, mais um. Lembrando que na Série D, Grupo A5, a Napolina e Brasiliense empataram 1-1. O jogo foi em Brasília. A Napolina é a quarta colocada no grupo com 6 pontos. Que tem na frente o Brasiliense primeiro 12 e o Estrela do Norte, segundo colocado, 10 pontos. Tem um jogo a menos, a Rubra. A Rubra tem 5, Ainda junto com o Vila Nova de Nova Lima. Mas tá difícil. Tá difícil. Já tem 4 pontos a menos do que o Estrela Quem sabe, do eles Norte. contrataram o Evandro Chinelinho, né? Que Evandro, Chinelinho? Aquele do Vila. Que Evandro? Evandro Paulista, o Evandro Chinelinho. Ah, o atacante, né? Que não jogou aqui. Boa noite. Boa noite, Paquito. Beleza? Quem é? Beleza, Alexandre. Alexandre. Torcedor do Goiás. Torcedor do Goiás. Você mora em qual bairro, Alexandre? Setor universitário. Setor universitário. Foi hoje no jogo? Não fui não. Pô, mas vocês não estão indo, hein, velho? Mas como é que vai ver um time desse? Eu acho até que até falar pro André Isaac, e ele não dá para entender esse comentário dele não, porque como é que faz? Vocês mesmo deu opinião aí que o Goiás não é favorito contra o Fluminense. E quer que a torcida confia num time desse que ninguém confia? Então, a torcida do Goiás não quer a cadeira boa, não quer conforto, não. A gente quer título, quer ganhar alguma coisa, quer brigar por alguma coisa, né? Porque ficar nessa mesmice aí, só o torcedor do Vila que é acomodado, não é acomodado assim não. A gente quer cobrar alguma coisa a mais aí. Aí, ó, tá dado o recado. Não, do torcedor. É isso aí. Agora, Dá certo, pode falar, sim. Não, eu não posso assim dizer que o Goiás hoje é melhor do que o Fluminense, né? Jogou 2 vezes, as 2 vezes que jogou, perdeu. Então, eu imagino que o Goiás tem chances contra o Fluminense. Mas o Fluminense, em virtude de ter ganhado o primeiro jogo, é favorito. Mas o torcedor e o time, eles têm que acreditar. Dia desses, o Goiás estava perto do G4 e ganhou do São Paulo com Kaká, Paulo Henrique Ganso, Allan Kardec e todo mundo. O Goiás é um time batalhador. Eu acho que merece sim a confiança do seu torcedor. E esses jogadores que estão começando agora, eles merecem apoio. Mas eu acho que o ano passado, por exemplo, ficou bem perto de conseguir a classificação. E um dirigente do clube achou que seria prejuízo na Libertadores. Então, como é que a gente vai confiar? Muita gente desanimou depois daquela declaração. Como é que a torcida vai ficar esperando uma coisa que o próprio dirigente não quer para o clube? Que vai ficar participando de campeonato só para participar até quando? Ficar ganhando Goiânia já não faz diferença nenhuma mais. Então, a torcida do Goiânia, na verdade, cansou disso e acho que enquanto não tiver, se quiser que funcione questão de Nações Geraldina, tudo, traz um Valente, traz um Rafael Moura, traz jogador que faz, aí a torcida vai fazer o plano. Agora, dá bem plano. Para ver Assuero jogar, para ver jogador promessa aí que não, esse cara não dá resultado, não. A gente está querendo ver o Goiás brigar por uma coisa a mais. Campeonato nacional e internacional. Valeu, Alexandre. Um abraço. E o Alexandre falou outra coisa certa. Às vezes o próprio dirigente ele desestimula o torcedor. Quando o dirigente do Goiás vai dar entrevista, o cara fala de dívida, o cara fala que o time está devendo, fala que o time tem condição de contratar. Aí vem um e fala que a Libertadores ia ser prejuízo. Tem uns que falam as asneiras dessa e desestimula mesmo. E desestimula patrocinador, desestimula anunciante. Por exemplo, ao invés de falar que não tem condição de contratar, fala assim, não, gente, dessa vez o Goiás vai aproveitar o jogador da casa. Vocês não vão contratar? Não, nós não vamos contratar porque nós não queremos. O futebol é desse jeito. A emenda fica pior que o soneto. O Santos não fez isso? Ah, vocês não querem? Aí, ó, tá perdendo. O Santos não fez isso em 2002? O Leão falou, não, eu que não quero que contrata. Mas depois do campeonato, aí ficaram sabendo que a diretoria falou que não tinha dinheiro. Falou, não, eu estou bancando os meninos. Aí revelou um time inteiro. Pasqueto, vocês estão de parabéns pelo programa. O Wesley do Santo Hilário. Valeu, Wesley, um abraço. O Goiás diminuiu os ingressos para quarta contra o Flu. Vocês acham que vai dar quantas mil pessoas? Wanderson Lopes. Você está imaginando o que para quarta-feira lá? 4 mil. 4 mil? Um abraço para vocês, sou fã do programa. Sou de Tuiuti e assisto todos os domingos, mas hoje estou triste porque meu time perdeu. Sou santista, um abraço. Caetano, valeu Caetano. Pasqueto, assista e se inscreva. Compartilhe. Não sei o que é aqui, depois eu olho o link. Zélia Maria Aparecida de Goiânia. Ela é Goiás. Pasqueto, nós não temos motivos para ir ao estádio. Não disputamos nada. Na Série B foi show. Aí a Maria. Zélia Maria.
É o último torcedor agora, hein? O programa vai terminar. Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? É o Bruno. Bruno, você torce pra quem, Bruno? Pro Goiás, o Verdão. Foi ao Serra, Bruno? Não, não foi não. Eu concordo com os amigos aí que falou agora em instante aí. Eu mesmo, ano passado eu fui em quase todos os jogos do Goiás, fui pro Rio de Janeiro, fui para um monte de lugar. E esse ano eu não fui em nenhuma partida. E nem vou mais enquanto essa diretoria do Goiás não mudar a cabeça. Eles não querem contratar ninguém. Só quer montar esse time para ficar na Série A aí, ó. Igual a Lipeiro ano passado. Tinha tudo pro Goiás ir para Libertadores. Não quis que o time fosse para não contratar jogador esse ano. Então, assim, eu tô totalmente desmotivado com o Goiás. Sinceramente, eu queria até que eu nem fosse torcedor do Goiás mais, por conta disso aí. O meu time não ganha nada, não disputa nada. Você tá desanimado demais, garoto. Muito mesmo. Porque meu time não disputa nada, só o Campeonato Goiano. Nem Goiano não ganhou esse ano. Então, essa diretoria aí, igual desse dirigente, eu acho que tinha que fazer um renovo lá dentro do Goiás e colocar pessoas novas, igual o Raimundo Queiroz. Eu podia entrar pro Goiás e montar um time pra gente ser campeão. Aí ia ter o apoio da torcida. Beleza, tá dado o recado. Mas não desanima desse jeito, Torcer não. Só quando ganha também é bom demais, né? Se o torcedor não for ir a campo por causa de diretoria, né? Então o torcedor do Vila não ia em jogo nenhum. Mas é a opinião dele, né, André? Não, tô dizendo assim, eu respeito a opinião. Parabéns pelo programa. Giselda, valeu, Giselda, um abraço. Pasqueto, o jogo do Goiás, além de ser 10 horas, a TV vai mostrar pra Goiânia. Será? Se a gente for nesse jogo, chegaremos em casa 1 da manhã e levantaremos às 5. Assim não dá. Anderson. Eu penso que vai dar mais gente do que hoje. O que não é nenhuma dificuldade, né? Tem mais um ainda? 4 minutos para terminar? Boa noite. Boa noite, Pasqueto. Quem tá falando? Aqui é o Danilo, meu amigo. Danilo. Ô, Danilo, tudo bem? Joia, aqui de Jardim Tropical. Beleza, Danilo. Você torce pra quem? Glorioso Tigrão. Glorioso Tigrão. Tá animado? Acho que dá pra escapar, Danilo? Rapaz, com certeza. Eu tava vendo, o Pasqueto, a classificação e eu tava vendo que a diferença dos que estão lá embaixo, dos que estão lá em cima, não é tão grande não. Então, assim, ganhar 2, 3, dá pra, contando com a sorte também, né, dar na sequência escapar. Por quê? O Márcio é um bom time. Ele conseguiu chegar, ajustar, entendeu? O time direitinho, aqueles caras estavam mais ruins em melhor tipo de rendimento, não concorda comigo? Ele arrumou o time. Deu uma arrumada. Aquele Marcena mesmo, o Marceno, o Radamés, o Diego, enfim, o Paulinho, o Cristiano, tão criticado Cristiano. O time tá uma regulagem boa, entendeu? Então eu acredito que vai com certeza escapar. Então tá certo. Tem que emplacar umas 3 sequências dessa, igual foi agora. 3 jogos pra escapar do rebaixamento. 3 vitórias. Com certeza, eu acredito. Porque, assim, eu sou um cara, assim, que eu sou fiel, viu, irmão? Eu todos os jogos, não deixei de nenhum ano passado nesse ano. Fui em todos. Então, assim, a gente vê o esforço do time. A gente vê que realmente o Vila não depende, assim, depende da torcida, mas a torcida do Vila, ela comparece. Então, num momento como esse, a gente vai ajudar. Então, depende muito do time. E outra, em relação à Copa Sul-Americana aí, Pasqueto, como tá bagunçado o futebol de São Paulo, tá? Por quê? Rapaz, você vê como vem caindo os times de São Paulo. Você vê aí, meio de semana e final de semana, como o rendimento foi ruim. Assim, tem times na Série C, time na Série D, realmente, eu te falo, o estado de São Paulo tá numa decadência enorme. Porque, assim, eu também sou palmeirense também, entendeu? Então é sofrimento duplo, você sabe como que é, né? Vila de um lado, Palmeiras do outro, aí o sofrimento é grande demais. Não fala não. Ô Danilo, valeu, obrigado aí pela participação. Aí o Danilo, gente boa. Vamos embora? Vamos nessa. Vocês Vem continuam, aí o Brasil né? Esportes. Eu e o André continuamos. Ficar, né? Bom trabalho pra vocês. Vem aí Luciana Vitorino e o Brasil Esportes para todo o Brasil. Muito obrigado aí, galera, que participou com a gente. Amanhã a gente volta às 7h15.